Existem empresários que seguem tendências e existem aqueles que criam o jogo. O convidado de hoje é um desses que criam as regras que comandam o jogo. Ele acredita que fundador é o maior ativo de marketing de uma empresa. É sócio da Zouk Experts, especialista em Founder-Led Marketing e criador do método Ambidestria. Já ajudou centenas de empreendedores a se posicionarem de forma estratégica, construírem reputação e virarem referência em seus mercados. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está mudando o jogo nos negócios: posicionamento de alta performance. Como empresário estrategicamente bem posicionado se torna mais influente, reduz o CAC da sua empresa, atrai talentos e expande e muito o seu networking. Lucas Marcato, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao 4º episódio do MX3Cast. Fala, Fabião. Cara, obrigado pelo convite. Já me apresentaram bem, mas hoje foi um dos melhores dias, viu, irmão? Cara, eu vou te falar, é a primeira vez que eu preparo assim uma apresentação. Foi uma honra, tive até que ler, não costumo fazer isso, mas assim, com um canhão de resultado que tem aqui, eu tive que recorrer à colinha, né? Porque é muito resultado para uma pessoa só. Cara, obrigado, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite. Você já tem uma parceria de longa data conosco aí. Legal. E agora vamos explorar um pouco mais. Também estou bem curioso para entender um pouco desse trabalho que você tem feito com o C-Levels. Vejo, acho que o Adib é um cara que fez todo mundo querer entender o que estava acontecendo. Total. Na realidade, o pessoal começou a olhar, mas o que é esse cara aparecendo? O que é esse cara fazendo? Quando todo mundo foi parar para pensar, ele já tinha dominado a internet, já estava em tudo quanto é lugar. Os concorrentes dele já falaram, puta, ferrou, agora para eu correr atrás, tem uma maratona na frente. Total. Acho que ele foi o primeiro expoente. Perfeito. E muita gente está tentando vir atrás, e é um pouco disso que você faz, né? Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória e fala um pouco da Zouk Experts. Legal. Fábio, assim, de vendedor para vendedor, né, irmão? Produção de conteúdo, para mim, só é o caminho mais fácil da gente construir venda de forma escalável, né? Então, acho que já gosto de trazer esse ponto de vista para quem vai acompanhar esse conteúdo aqui, porque o empresário ele é muito bom para vender no 1 para 1, né? O cara senta numa mesa de reunião e ele vai ali, cara, dificilmente o cara que fica ali 1 hora e meia com um empresário bom de venda não fecha negócio com o cara. E aí a nossa dinâmica hoje, Fábio, é começar a olhar para a rede social, né? A gente já está olhando para a rede social há 6, 7 anos já nessa trajetória, entendendo que ele é o caminho para começar a construir negócios escaláveis, processos de venda escalável. E aí, cara, a Zouk ela começou ajudando criadores de conteúdo a se posicionarem na rede social, transformando criadores de conteúdo em negócios digitais de fato. E aí, quando eu olho depois da minha trajetória toda empreendendo, eu falo, meu irmão, por que eu tenho que vender infoproduto? Por que um cara que tem um ticket gigante lá dentro da empresa dele, por que ele não está usando a rede social para isso? Então, cara, trouxe isso na minha trajetória, né? Comecei na área de seguros. Depois eu vim para a área de inovação, criei uma startup que virou política pública em Londrina, depois que eu fiz M&A na minha empresa de seguros. A hora que eu olho para a economia dos criadores e falo, meu irmão, vou parar tudo e vou cair de cabeça nisso. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos 6 anos, ajudando os empresários a se posicionarem na rede social, transformando ele numa das principais alavancas de crescimento do próprio negócio. E acho que a gente vai falar sobre vários detalhes disso aí nessas próximas 50 minutos. Com certeza. E explica pra gente o que é o Ambidestria. Gostei desse nome, hein? É um nome muito bom para marketing, inclusive. Cara, ambidestria é um conceito já meio velho, assim, na parte de negócios, né? Que sempre fala que a empresa ela precisa equilibrar 2 pratinhos, né? De um lado, ela tem que extrair o máximo de valor do presente para ser o mais eficiente possível. Só que aquela empresa que fica fazendo uma coisa muito bem por um período muito longo, ela também vai se tornar obsoleta em algum momento. Então, essa empresa que é muito boa no presente, ela tem que olhar para 5, 10 anos ali para frente e entender quais são as coisas que vão ser um ativo que vão blindar ela de alguma inovação, de alguma coisa que muda no mercado. Então, ela tem que, de um lado, ser o mais eficiente possível e do outro lado, ela também tem que ter uma cabeça olhando para a parte de inovação. E por que eu trago isso para os empresários, meu? Porque não tem nada no mundo que vai valer mais daqui para frente do que uma marca. Nada. Quando a gente olha para a inteligência artificial, quando eu olho para globalização, quando o cara tem uma indústria, qualquer produto que é feito na China, às vezes chega mais barato do que ser feito aqui. Então já não tem barreira mais de concorrência. O que vai
segurar o diferencial competitivo de qualquer empresa é a marca. E a marca a gente não faz um dia pro outro, né, Fábio? Não tem eu brinco que não tem Ozempic para fazer marca, irmão. Não tem, assim, milagre. Então o cara ele tem que olhar e entender que daqui 5 anos ele precisa ter uma marca forte, ele precisa construir uma comunidade em torno dessa marca. Então, ao invés desse cara investir em tecnologia, que a gente estava falando antes, a tecnologia já virou commodity. Hoje já estamos falando de Vibe Coding, estamos falando de Lovable, que entrega aplicativos em segundos. Ter um time de dev e construir tecnologia já não é diferencial. Mas a marca que está por trás dessa tecnologia é o que vai fazer essa marca se perpetuar daqui para frente. Então, o empresário que é ambidestro é aquele cara que está operando com maestria o próprio negócio, mas ele também está construindo marca com a mesma destreza que ele opera o negócio. Então, a gente vem falando que os empresários hoje precisam ser ambidestros, e essa, no final do dia, é uma conversa para visionário. É o cara que tem que olhar 5 anos para frente, porque se ele estiver olhando só para o agora, ele vai ignorar uma das maiores oportunidades do mundo hoje. Que é um dos problemas do empresário brasileiro, né? Total. Ele só olha, ele é imediatista. Total. Ele olha o agora, ele quer a bala de prata, o Ozempic que resolve os problemas dele mais rápido. E aí que muitas empresas quebram. Só que tem um ponto que realmente a galera nunca olhou e começou a olhar agora, que é o sócio colocar a cara na frente da empresa. E na sua visão hoje, o fundador, ele é o maior ativo das empresas? Cara, ele sempre foi, né? A gente está falando que o fundador ele precisa ser o influencer do próprio negócio, mas quando a gente traz para o contexto digital, isso fica um pouco distorcido, porque olha que doido. O fundador sempre foi o maior influenciador da empresa. Quando ele senta para negociar com o cliente, ele impacta na decisão do cliente. Quando esse cara está, devendo no banco ou precisando levantar uma linha de crédito no banco, é ele que vai sentar e vai influenciar a decisão. Quando ele vai negociar com o fornecedor, é ele que está, negociando as melhores condições. E quando ele está trazendo um talento estratégico para o próprio negócio, irmão, o talento que é bom mesmo, ele não está trocando, não está olhando só para a parte de grana. Ele quer trabalhar do lado de um cara inspirador. Então, assim, o empresário sempre foi o maior influenciador da empresa, ele sempre foi o maior ativo do negócio. A grande questão hoje é que isso ele pode potencializar na escala da rede social e vai potencializar isso na quantidade de pessoas que ele tem de audiência ou na quantidade de grana que ele tem para colocar tráfego e aumentar o volume do megafone dele. Então, o nosso ponto de vista é, cara, o empresário ele é o cara que muda jogo, só que hoje a regra do jogo é outra, né? E cada vez mais os produtos estão comoditizando. Total. Então, principalmente na parte de tecnologia. Antigamente você demorava anos para ter um produto tecnológico, um produto padrão mesmo, com algum avanço técnico de performance. Hoje é coisa de dias. Você falou do Lovable, né? O Manus tinha sido lançado, 1 mês antes. E aí foi todo mundo pro Manus. Aí o Lovable entrou. Tem coisa que o Manus faz melhor, mas o que todo mundo quer, que é programar um app, o Lovable, na minha visão, faz muito melhor. Então aí todo mundo migrou pro Lovable, que é uma tecnologia mais avançada. Aí tem o ChatGPT, daqui a pouco o Google lança uma atualização, aí tem o Banana agora, acho que é Banana, o Nano Banana. Nano Banana, assim. Beleza, aí daqui a pouco o Twitter vai lançar alguma coisa lá, o X vai lançar alguma coisa melhor. Vai passar menos de um mês, aí o ChatGPT vai lançar uma versão melhor. Então, o produto em si, ele está ficando cada vez mais, eu não sei se comoditizado é a palavra, mas dá para a galera entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Só que tem uma coisa que não vai mudar, que é o brand da empresa. Perfeito. E principalmente se ele for ancorado na imagem do dono. Perfeito. Porque isso só se chegarmos ao ponto de fazermos clones humanos. Perfeito. Mas fora isso é um ativo que não vai mudar, que não tem como você mudar. A não ser que vá no show do Coldplay lá e seja pego na câmera do amor lá e ferrou, né? E como é que você tem visto com os empresários, sei que está bastante lá em São Paulo, como que as empresas têm visto essa necessidade? Porque quando eu dava treinamento de marketing, hoje eu estou dando menos, antes eu dava mais. E eu sempre falava, galera, quer vender mais? Vocês têm que botar a cara na frente do Instagram. Vocês têm que aparecer. Cara, todo mundo torcia o nariz. Todo mundo. E 99% não fazia. Ah, mas eu vou ter que falar? Ah, mas eu vou ter que aparecer? Ah, mas eu vou ter que gravar? Então todo mundo torcia o nariz, isso em qualquer lugar do Brasil. Perfeito. Como que os empresários estão vendo isso hoje? Né? Eles estão mais maleáveis? A maioria ainda torce o nariz, não entendeu a importância? Ou você está sentindo que não está mudando, já está todo mundo entendendo que esse é o novo game? Qual que é a sua percepção hoje? Boa.
Cara, a gente vive numa bolha, né, meu? Então, dentro da galera que a gente começa a atrair, a gente vê que isso já está bem consolidado, mas eu sinto que se a gente olhar para aquela curva da inovação, né, meu, que a gente tem ali 2,5% da população que são os visionários, que é a galera que está ditando tendência, a gente tem depois uma galera que são os early adopters ali, que, estamos falando, sei lá, de 5% a 7%, e depois a gente tem uma rampa que é a maioria tardia que a gente fala. Eu acho que a gente não avançou ainda, Fábio, ainda com os early adopters. Eu acho que a internet, a rede social ainda é uma conversa ainda para 5% da população, por mais que pareça saturado, tá? Então, o que eu vejo, meu? São Paulo as coisas acontecem mais rápido do que no interior, isso é um fato, né? E aí o que está consolidado, assim, que é unânime, é que o mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Então isso não tem discussão, chega até a ser um clichê falar disso, mas eu sinto que a galera em São Paulo, onde as coisas acontecem mais rápido, já tem apanhado no seguinte sentido: o cara tem uma baita de uma estrutura, o cara tem uma laje corporativa, às vezes ele está perdendo para quem está melhor posicionado na avenida mais importante da internet, que é o Instagram. Então, acho que essa dinâmica, já está caindo a ficha para vários empresários, e tem uma galera que está se mexendo, mesmo que até de forma ineficiente, meio que tateando, ainda arranhando a superfície para se posicionar. Mas o que era uma discussão antes já não é mais uma discussão. E aí a gente olha para João Adib, que sempre vai ser as referências. Os meninos do G4 estão fazendo um trabalho muito forte com isso, então muita gente olha para o Thales, para o Alfredo e para o Nardon e se espelham no que eles estão fazendo e se inspiram pelo menos a considerar a fazer. Então a diferença entre considerar e executar ainda tem um abismo no meio do caminho, mas você vê que quando a gente fala sobre isso, desperta muita curiosidade em torno desse assunto. Mas a outra coisa que eu sinto também que está fazendo o pessoal se mexer, Fábio, é quando eles olham uma Virgínia da vida, quando eles olham esses grandes creators, que esses creators Boca estão Rosa. Boca Rosa. Aí a gente tem o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, né? O cara vende o chocolatinho dele lá, que, ele esgota o chocolate na prateleira de todos os mercados por conta dos conteúdos que ele gera, né? Aí você pega os irmãos, o Logan Paul e o Jake Paul, fazendo o Gatorade, né? Fazendo aquele isotônico, o Prime. Aí tem outro que tem o desodorante, que é o W, que compete direto com a Old Spice. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem uma máxima também que pra gente que já tá dentro dessa bolha é um clichê de falar que, o empresário que não se tornar um creator vai perder para um creator que se tornar empresário. Então isso já tá meio que no radar da galera que tá vivendo mais, acho que até do marketing digital, já tá colocando uma grana em tráfego. Então acho que isso já tá dando uma balançada nas pessoas, e esse preconceito que existia antes, e existia até um desdenho em cima disso, da galera falar, lá o blogueirinho. E aí dentro da nossa mentoria a gente até brinca que blogueirinho pra gente é elogio. Se eu tô sendo chamado de blogueirinho é porque meu trabalho tá surtindo efeito. Então antes o ser blogueirinho, o ser um influenciador era uma coisa pejorativa, hoje já está mudando. Hoje já é sinônimo de que o cara está à frente do tempo dele. Então tem muita gente que está faltando um pouquinho de coragem ainda para fazer, mas o fato isso já não é mais uma discussão. A rede social já é a maior alavanca de crescimento de todo e qualquer negócio hoje. Ele coloca em pé de igualdade o cara que tem uma indústria com milhares de colaboradores com outro cara que abriu um Instagram e já está fazendo uma grana e com uma margem absurda, né? Então acho que essa é uma dinâmica que, vendo lá fora, é um negócio que já está bem consolidado, por mais que ainda tem um oceano ainda de oportunidade para quem quer executar. Mas na prática, qual que é a maior dificuldade que você vê que os empresários enfrentam? Beleza, o cara foi e decidiu, vou fazer, sem ter te contratado, tá? O cara vai decidir, vou fazer. E independente se foi no projeto contigo ou se foi com uma outra agência, o pessoal passa para ele, cara, passa uma estratégia, um playbook, enfim. E uma maioria tem muita dificuldade. Quais são as primeiras barreiras ali que você vê no dia a dia que os empresários enfrentam para conseguir passar a arrebentação ali e efetivamente virar um creator? Cara, eu tenho uma lista, bicho. A primeira delas é medo do julgamento. Principalmente se o cara tá num ambiente, Fábio, que ninguém perto dele produz conteúdo. É muito louco. Eu produzo conteúdo, você produz conteúdo. Se eu abrir o celular agora e fazer uma selfie, você já tá à vontade, eu tô à vontade e tá tudo certo.
Agora, irmão, você imagina esse cara num lugar onde é totalmente arcaico, que é o que a gente fala, não tem ninguém que tem um perfil do Instagram aberto. Se ele fizer isso, irmão, ele vai parecer o ET na sala. Né? Então eu sinto que o medo do julgamento moldado pelo ambiente dele impacta pra caramba. A autoimagem, Fábio, pega demais, assim, a galera que tem autoestima baixa e tem dificuldade de se aceitar mesmo. Pode até parecer um papo mais romântico, um pouco mais romântico mesmo, assim, do cara ter que se aceitar para poder produzir conteúdo e tal. Tem cara que fala assim, pô, mano, tem que fazer um implante capilar antes de fazer. Se fosse assim, nem eu nem você ia produzir conteúdo nunca, porque o meu já tô chegando na hora de fazer também. O cara se sentindo gordo, o cara se sentindo velho, porra, tem uma parada que trava muito a galera, e aí isso é uma primeira desculpa que é uma objeção mais comportamental. E eu acho, só pegando sobre isso, e o pessoal não percebe uma coisa. Vamos pegar o exemplo do gordinho, porque eu vou usar como meu exemplo, né? Porque eu tava, sei lá, uns 12 quilos mais gordo, 15 quilos mais gordo há um ano e meio atrás. 2 anos, né? E eu tinha também essa puta, vou lá gravar story na academia com essa puta barriga. Enfim. Só que aí, o que aconteceu? Que é o que a galera não percebe. Quando você tem um desafio, que é um desafio que pertence a muita gente, por exemplo, emagrecer. Perfeito. Todo mundo tem, a maioria das pessoas tem esse desafio. Até o cara que não é gordo, ele acha que precisa emagrecer. Você tem um desafio, que é uma dor comum de um monte de pessoas. Você decide enfrentar esse desafio. Aí você começa a postar. Perfeito. Vai ser feio? Vai ser estranho. Ninguém vai falar assim, nossa, ninguém vai aqui da hora. Só que você vai lá, posta um dia, posta 2. E você tendo resiliência, e começa a emagrecer, e começa a melhorar, e qualidade de vida, isso chama mais atenção do que qualquer outro story que você faça. Total. Porque você está mostrando que dá para enfrentar uma dor, e o cara que é gordinho vai olhar para você e vai falar assim, porra, esse cara é empresário, tem família, trabalha, tá indo para academia, entrou em dieta e ele bebia todo dia, conseguiu vencer e emagreceu. Animal. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a treinar 5 horas da manhã, que eu mudei minha rotina para ir às 5 da manhã. Aí eu já não estava mais tão gordo, mas eu estava meio gordinho. E eu comecei a postar 5 horas da manhã, eu colocava lá, quem não vence o relógio não vence nada na vida. Animal. E postava. E postava. Cara, sem brincadeira, eu fiz um evento em São Paulo, não foi o da Inter, foi um outro que eu fiz junto com o Summit de São Paulo. Veio uns 12 caras falar pra mim, falou, cara, depois que eu vi que você estava acordando 5 horas da manhã, eu vi que eu era um verdadeiro vagabundo e que dá pra acordar cedo pra treinar, e comecei a treinar por causa dos seus stories. Animal. E agora eu não consigo mais deixar de treinar porque isso me viciou. Quando eu não vou treinar, eu vou trabalhar, me sinto mal. Então muita gente tem vergonha de postar ou de publicar alguma coisa porque é gordinho, porque é careca, sei lá. Só que aí que tá. Isso que engaja. A realidade do dia a dia é o que engaja. Que, inclusive, os conteúdos que estão dando mais visualização hoje é os menos produzidos. Não é o que, preciso de uma luz e um filmmaker e tudo mais. Isso funciona. Só que o real ali, a pessoa vendo o empresário passar por um desafio, por um problema, é o que mais engaja. Perfeito. Então, essa primeira dificuldade que você trouxe, na realidade, não é dificuldade, não deveria ser dificuldade, deveria ser a alavanca. Oportunidade. É a oportunidade dos caras criarem conteúdo. Sabe como que eu quebro essa objeção com a galera? Falei, bichão, você não chega mais cabeludo no presencial. Você não chega mais magro no presencial. Você não é mais bonito no presencial. E por isso você está deixando de visitar cliente? Porque você não está deixando de vender por conta disso. Agora, Gostei dessa. o que eu falo? A grande vantagem, se esse é o problema, o digital passa a ser a vantagem. Por quê? Você pode escolher o ângulo que você vai gravar o vídeo, você pode passar o filtro Paris, você pode passar uma base na cara, você pode escolher o teu melhor momento para fazer. Agora, você não tem melhor momento para atender cliente. Você chegou 8 horas da manhã, está com a cara inchada, você vai atender cliente com a cara inchada no escritório 8 da manhã. Então, se o problema beleza, cara, você é mais feio no offline. Eu só te garanto. Você é mais feio no offline. Já anota aí que vai ser a thumb do corte. Você é mais feio no offline. Então, o digital é oportunidade. Fato. Se eu reenquadrei isso, tá mais fácil produzir conteúdo. Eu venho para a segunda objeção. Falta de tempo. Tá? Essa eu adoro. Essa é a pior. Essa é a que eu adoro. É a que eu mais escuto. Aí eu vou dar um exemplo também, mais uma vez. Com quem que eu tava falando? Foi alguém no podcast aqui, algum lugar aqui. Foi algum empresário aqui, que provavelmente você deve conhecer. Não lembro quem foi que falou pra mim.
Aí o cara falou, cara, mas eu não tenho tempo. Eu falei, como é que é? Você não tem tempo? Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma criança em casa de 5 anos, uma criança de 6 e um bebê de 1 ano. E eu tenho meus 2 filhos mais velhos, moram em outra cidade. E eu jogo Roblox com eles pelo menos 30 minutos a 1 hora todos os dias. Animal. E eu treino tênis de mesa à noite e faço academia todo dia, 5 horas da manhã. Eu treino 2 vezes por dia. Como é que você vem falar pra mim que você não tem tempo? Uhum. Cara, não é tempo. Seu problema não é tempo. Seu problema é você que é preguiçoso. Perfeito. É o que eu mais gosto de escutar. É quando o cara fala que não tem tempo de alguma coisa, pra mim, fala assim, nossa, parece que ele abriu a cara assim pra eu dar um jab no meio. Perfeito. E aí, quando eu vejo essa falta de tempo, eu trago a ideia de que esse cara não entendeu onde aquele esforço gera resultado no dia dele. Porque se o problema é falta de tempo, cara, você usa Instagram todo dia, você produz conteúdo todo dia. Tem uma métrica que quando eu tô desanimado e quando eu tô fudido de agenda, Fábio, eu olho e ela me inspira a produzir conteúdo, que é tempo de tela em cada Reels que eu posto. E sabe qual que é a minha maior alegria? Eu não sou o cara que foca em viralizar, não olho para viralização, tenho outro modelo mental para isso. Eu não sou o cara que está focado em construir audiência a qualquer custo. Mas quando eu olho o tempo de visualização do meu conteúdo, eu falo, irmão, eu demorei 10 minutos para fazer esse conteúdo lo-fi e ele já foi assistido 11 horas. Eu transformei 10 minutos em 11 horas de uma parada que eu ia ter que ficar repetindo. Então, peraí, eu estou escalando o meu tempo. Por quê? O meu cliente está vendo, o meu time está vendo, o meu fornecedor está vendo, e todas as mesas de reunião que eu sento, às vezes o cara não engajou no conteúdo, o cara não tomou nenhuma ação na rede social. Mas quando eu sento na mesa de reunião, o cara fala, Lucas, achei animal aquele negócio que você fala que o empresário não tem medo da câmera, ele tem medo do churrasco, porque ele tem vergonha do que os amigos dele... O cara sabe o meu conteúdo de cabo a rabo. Então, ou seja, quantas conversas esse meu conteúdo está abrindo numa mesa de reunião que eu não estou presente? Então, a falta de tempo, só por essa métrica de olhar e entender que os meus 5 minutos gravando aquele conteúdo viraram 11 horas de tempo de tela, eu multipliquei meu tempo. Então, eu vou por aí. A segunda coisa que eu gosto de olhar é ninguém tem tempo até receber o primeiro Pix que veio de conteúdo. Cara, boa. A hora que chega o primeiro Pix do cara que chega e fala assim, Fabião, vi teu conteúdo na rede social, eu entendi o que a MX3 faz e eu preciso de uma reunião com você. Aí você faz a reunião, o cara abre a reunião e fala assim, pô, Fábio, eu vi que você estava na semana da Intersolar, foi o que a gente conversou na hora que eu cheguei aqui. Eu vi que você estava lá na semana da Intersolar e tal, eu vi que você estava em tal lugar, eu já te acompanho na tua produção de conteúdo. Eu economizei tempo na minha reunião. Não estou quebrando objeção, não estou gerando familiar. Foda-se rapport, não preciso de rapport. Rapport já está feito há tempos. O cara só quer saber como que funciona a minha solução e quanto vai custar por mês, vai saber se vai caber no bolso dele. Aí o cara fala, entendi, é o que eu quero, pô, já te acompanho, estou feliz, está aqui o Pix. Você não tem tempo para produzir conteúdo e fechar a venda? Aí o cara está lá ferrado na operação, precisando contratar uma pessoa estratégica para o negócio dele, ele não tem tempo porque ele está fazendo um monte de recrutamento. Por que esse cara não faz um arrasta para cima no Instagram e fala, galera, estou contratando alguém, hein, para sentar nessa cadeira, para trabalhar do lado desse cara, para fazer isso. Quem quiser, manda aqui no direct. Pô, quanto tempo ele economizou, quanto dinheiro ele economizou de headhunter, Fábio? Então, acho que a falta de objeção, a objeção em torno da falta de tempo é mais a pessoa de não ter a consciência de entender onde a produção de conteúdo dela, onde o posicionamento dela vai encurtar os caminhos ali na frente. Porque se ela entende isso, as coisas invertem. A produção de conteúdo vira uma das coisas mais estratégicas que ela tem no dia dela. Na verdade, é quando o pessoal entende que você não precisa produzir conteúdo, você precisa reproduzir a sua vida através do digital. Total. Muda completamente. Total. É só você ligar a câmera no momento que você não está ligando a câmera. Perfeito. Se você pode, né? Tem hora que você não vai, tem hora que você não pode, né? Mas se você entender que é uma coisa só, fica tudo muito mais fácil. Perfeito. Mas acho que o principal que a galera esbarra é na questão da vergonha. Eu concordo. E síndrome do impostor pega muito assim também. O cara olha e fala, pô, meu, por que eu vou falar disso se já tem o Fábio que já fala disso por um tempo? Só que, bicho, tem gente que vai olhar pro Fábio e não vai gostar do Fábio. Tem gente que vai olhar pro Lucas e não vai se conectar com o Lucas. Então, tem uma... A gente, pode ser clichê também, para mim, que a gente já fala disso o dia inteiro,
mas todo mundo tem uma tribo hoje, cara. Todo mundo... Eu sou o cara que gosta de esporte, que odeia golfe. Você odeia golfe? Cara, odeio golfe, cara. Tamo junto. Eu me machuquei Tamo com junto. 20 minutos Bota de golfe. um pi aí, mas chupa Marcelo. E eu falei, cara, tipo, pode ter um cara que vai falar da mesma coisa que eu jogando golfe. Só que, se o cara não gostar de golfe, ele tá esperando alguém que não gosta de golfe pra falar de uma parada que ele quer ouvir. Cara, eu também não gosto do golfe, mas eu concordo que lá no golfe você faz muito networking, faz muitas conexões. Mas é bem isso. Então, assim, e esse é o ponto da criação de conteúdo, porque o que mais tem hoje na internet é o cara abrindo uma câmera e falando, para você vender mais, você faça esse playbook, esse não sei o quê. Isso tem de arrodo. Não é isso que vai fazer a galera conectar. Antigamente era. Quando eu comecei a criar conteúdo, era você abrir lá um vídeo no IGTV explicando pro cara como fazer um funil de vendas, tal. Porque ninguém fazia isso no Instagram, fazia só no YouTube e ainda não era tanto. Então, antigamente era isso. Era o conteúdo que você entregava que fazia você crescer, enfim. Hoje é uma avalanche de gente falando isso, porque pegou um roteiro do ChatGPT e só está relendo e apresentando. Perfeito. Você não conecta mais. Agora, aquilo. O empresário que foi para São Paulo, que está participando de um almoço com o pessoal do G4, depois pegou e está tomando um café com a galera da V4, está indo jogar tênis com o pessoal do Grupo Primo. O cara tá vendo esse storytelling no Instagram e ele fala, opa, perfeito. Esse cara é bom. Uhum. Olha o ciclo que ele tá. Uhum. E aí no meio disso você fala, você quer... Cara, para eu chegar nesse ciclo de... Você senta lá no carro, né? Faz igual o Primo Rico tá fazendo, aí você senta no carro, pega o celular e fala assim, galera, foi muito difícil, vocês viram que hoje o ciclo de networking foi foda, cara, foi muito difícil, mas eu vou falar pra vocês, se eu não tivesse feito isso, feito assim, assim, assado, eu nunca estaria aqui. Puta, essa é a dica que eu deixo pra vocês hoje, ponto. É isso. Pronto. O cara... E isso, a galera vai se conectar, vai engajar. Inclusive, quer alguma dica? Vou deixar uma caixinha aqui, me manda a pergunta. Pronto, isso vai lotar a caixinha. Perfeito. Agora, você não fez nada disso. Aí você simplesmente pegou uma câmera, uma luz e gravou. Então, galera, para você fazer network, assim, assim, assado. Tem gente que vai responder, tem gente que vai responder. Mas o que eu vejo hoje é que a identificação está ficando cada vez mais forte para aumentar o engajamento. Total. Mais do que o conteúdo em si. Total. Tem um último ponto também, não sei se ia trazer esse, que eu vejo que é o que dificulta muito também para o cara entrar. Ele até entra e tenta, que vai entrar na questão do imediatismo. Que é o quê? O cara vai e posta lá um story. O primeiro story do cara vai dar 1000 visualizações, porque o Instagram faz isso de propósito. Uhum. Aí beleza, aí o cara foi, aí daqui a pouco tá lá, 200 views, 100 views. Aí ele olha aqui e fala, nossa, cara, eu não gosto disso. Tá me doendo por dentro começar a fazer isso. Pra ter 200 caras vendo, o cara não para pra pensar, né? Peraí, deixa eu pegar uma sala, botar 200 cadeiras e 200 pessoas e eu falar pra essas pessoas, cara, isso é um workshop. Perfeito. Enfim, você não tem essa percepção. Então, o cara vai começar a fazer Reels. Aí, beleza, ele vê lá 500 views, 1000 views. E o negócio não traz, porque não é rápido assim, né, no Instagram. E o cara começa a se comparar. Mas vai lá no GeoJ, tem 500 mil visualizações. Posso ver um cara postando um print de um story lá, 5 mil visualizações. Aí o cara fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas fazendo isso. E ele espera que os números dele já seriam, meu Deus, astronômicos. E aí ele começa a desmotivar. É muito parecido com a academia. Total. Você vai pra academia, sofre, é ruim, dói pra caramba, termina o primeiro mês. A academia não é um lugar que em 1 mês você vai ver o resultado assim, olhando pro espelho. Você vai ver com 3 meses. Só que você tem que manter ali a constância. E o digital não é diferente. Uhum. E muita gente também que até entra e desiste, por quê? Por causa da constância. Porque o cara quer ver o número e não é esse o número que conta, na verdade. Não é a views, não é número de seguidor crescendo. A parada que me pega muito, você deu o exemplo da academia e a analogia funciona demais, assim. Cara, se eu e você, se nós formos cara, a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. Nós nunca seremos o Chris Bumstead, que é o 5 vezes Mr. Olympia, que é o cara que tem o shape perfeito, simétrico pra caramba. Nunca. Nem tomando suco, nunca. Nunca, irmão. Você pode tomar o que você quiser. Agora, mesmo que você não seja o Chris Bumstead, você nunca mais vai na academia? Mesma coisa. Irmão, eu nunca vou ser o Neymar. Nem por isso eu vou deixar de jogar bola.
eu nunca vou ser a Virgínia, nem por isso eu vou deixar de produzir conteúdo. Entende? Então acho que é uma das coisas que essas referências, ela trava muito o cara, exatamente nesse ponto que você falou, pô, eu tô vendo já o Jota postando, todo mundo engajando lá pra caramba, não sei o que, eu posto, nem minha mãe dá like. Cara, calma, primeiro tem uma parte do processo, calma de novo, você não é o Jota. E terceiro, que bom que sua mãe não dá um like, porque ela vai poluir o seu público. Que bom que ela não dá like. Então acho que é mais a galera entender, meu. Eu tenho uma frase, essa é minha, assim, que nem sempre o mais visto vai ser o mais lembrado, nem sempre o mais lembrado vai ser o melhor, e nem sempre o melhor vai vender mais. Então calma que para resolver essa equação precisa de estratégia. Como é que eu faço dinheiro com 100 views? Dá pra fazer dinheiro com 100 views? Dá pra caralho. Com 10 dá pra fazer. Entendeu? Então, o grande lance é, qual que é a estratégia que eu vou pôr? Entendeu? Sobre o que eu vou falar, qual que é o problema que eu resolver, qual que é a oferta que eu vou colocar, qual que é o meu posicionamento de mercado. Então, é por isso que eu falo de posicionamento de alta performance. Porque dentro do posicionamento, Fábio, eu tenho o cara que fala de posicionamento fumando charuto num sofá de couro. É aquele posicionamento mais romântico. Eu tenho outra pessoa que fala de posicionamento na rede social, que é viralização. Eu falo, porra, mano, viralização é como se eu estivesse comparando a Fórmula 1 com um carro de arrancada. A Fórmula 1 nunca vai ganhar no carro de arrancada. E nem é a mesma competição. Quando eu falo de alta performance, eu comparo o posicionamento do empresário como a Fórmula 1, meu. É assim, meu, você tem que acelerar rápido? Tem. Você tem que frear rápido também. Você tem que ter a estética de um carro legal? Tem. Só que não é só a estética que faz você, que te dá a melhor aerodinâmica para esse esporte. Então a nossa dinâmica é, cara, eu preciso ter um pouco da viralização para poder me dar alcance, eu preciso ter um pouco do posicionamento mais romântico, que é o que me dá conexão emocional, eu preciso ter aquele posicionamento mais porrada de tráfego, que é o que vai vai diminuir o meu gap, assim, pô, eu não sou tão bom em produzir conteúdo no orgânico, eu fecho esse gap colocando dinheiro na plataforma, entendeu? Então essa é a dinâmica que a gente tem construído com os empresários, falar, pô, é um posicionamento de alta performance, porque o meu foco é gerar negócio. Meu foco é crescer a empresa. Não é ser o mais famoso, não é ser o mais hypado, mas é como que eu capturo valor para minha empresa, como que eu gero equity para o meu negócio colocando a cara. Então, basicamente é isso. E mais um ponto que eu acho que é interessante a galera já saber trazer esses dados, né? Hoje você toma conta de quantas contas? Cara, a gente está com mais de 100 contas. Mais de 100 contas. Então, vamos lá. O cara foi, com você ou sem você, começou a criar... Ele resolveu, passou aquelas arrebentações do tempo, da vergonha e tudo mais. Mas quais são os principais erros que essa galera comete? Cara, a gente estrutura essa ideia da Ambidestria em 3 pilares. Vou te falar alguns erros em alguns pilares. O primeiro é branding. O cara negligenciar branding e copiar conteúdo de outra pessoa. Cara, copiar, meu irmão, de novo, você não vai na academia e copia o treino do Chris Bumstead, porque, bicho, é outra parada, não vai funcionar. E aí tem um outro erro, que é fazer a parada meio que esquizofrênica, assim. Ele olha o posicionamento de um, mistura com o posicionamento de outro, e no final do dia, meu, tá um Frankenstein o negócio. Então, eu acho que não pensar branding é um grande problema, porque ou ele está fazendo conteúdo igual a todo mundo, ou ele está construindo uma parada sem pé nem cabeça, do ponto de vista de percepção. Sim. E percepção não é um negócio que você muda do dia para o outro. Então, se você começa torto, meu irmão, para você se reposicionar do ponto de vista de percepção, vai um caminhão de dinheiro ou vai tempo pra caramba, ou os dois, né? Dentro do pilar de marketing que eu vejo é a galera não entender de métrica, assim, a galera ficar perseguindo métrica de vaidade, a pessoa não está entendendo como estruturar uma oferta, a pessoa não tem a mínima noção de um funil de conteúdo, de um funil de educação, do que é um produto front-end, um produto back-end, qual que é o produto... Cara, quais são as iscas que ele pode trazer para isso? E dentro da parte do terceiro pilar que a gente traz dentro da ambidestria, que é sistemas, que é o cara achar que conteúdo é criatividade. Conteúdo, no meu ponto de vista, é processo. Tem um começo, meio e fim, e é como se fosse um departamento qualquer dentro de qualquer empresa. Todo departamento precisa ter um processo. Você tem o input da informação e você tem o resultado esperado. E uma vez que eu tenho isso processualizado, eu consigo escalar. E aí tem gente que fala, pô, mas o Fábio produz conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube, não sei o que. Aí ele acha que ele vai ser o Rambo da história. Ele vai conseguir, com uma faca, resolver a parada inteira. Meu irmão, tem um processo que você pode estruturar para fazer esse negócio acontecer. Então, acho que os erros que eu vejo, basicamente, são esses, cara. Tem uma infinidade, tá? Mas, resumindo, acho que
que eu traria esses aqui como os principais. Você trouxe um ponto agora também que eu queria explorar um pouco, que é o TikTok. Tá bom. Como que você está enxergando hoje? Porque a galera tem um preconceito ainda que o TikTok não é uma rede para posicionamento de empresas, empresarial, de CEO, que ele não é um lugar para conteúdo mais profundo, que ele ainda é um playground para crianças, ou ele ainda é um local só de conteúdos rasos e idiotas e bestas. Qual que é a sua visão? Como é que tá no dia, como é que está isso hoje, né, o posicionamento no TikTok para C-levels, para empresários, para empresas? Posso ser polêmico? Pô, adoro. Só fala isso que não produz conteúdo. Tá? Uma parada que eu vejo a galera fala assim, não, mas o tom de voz no TikTok é diferente, tem que mudar. Eu falei, minha filha, eu prefiro estar com conteúdo lá no TikTok, replicando o que está no Instagram e entendendo qual que é o comportamento das duas plataformas, do que postar só no Instagram. Publica nos dois. O algoritmo vai te entregar, porque no final do dia, a gente tem que entender isso como um processo iterativo. Eu produzo um lote, um ciclo, olho para trás depois de 7 dias e falo, meu irmão, o que funcionou nesses 7 dias? Aí eu adapto. Mas no final do dia, hoje, o TikTok para mim vai ser já é a plataforma mais poderosa que tem. Talvez não aqui no Brasil, mas para mim, TikTok e YouTube são os apartamentos na planta. Hoje pode até ser que o padrão de pessoas, o perfil de consumidor de conteúdo o perfil de usuário lá no TikTok seja um pouco mais informal, um pouco mais casual. Mas, cara, eu vou convidar quem está assistindo esse podcast aqui, no final desse conteúdo, tentar buscar um conteúdo no Instagram e tentar buscar um conteúdo no TikTok. O buscador do Instagram é uma ridículo. Porcaria. É ridículo. É horrível. O do TikTok é um foguete. Ele lê tua mente. O do TikTok é um foguete. Então, o que está acontecendo, Se você analisar a métrica de pesquisa nos Estados Unidos, 50% da geração, um pouco mais de 50% da geração Z já trata o buscador da vida deles como o TikTok, não é mais o Google. Eu estive ano passado na Times Square em Nova York, tinha um baita de um outdoor do TikTok. O que você acha que estava escrito nesse outdoor? O que o TikTok estava anunciando nesse outdoor? Você chuta? Na Times Square. Times Square, lá na Quinta Avenida. TikTok Shop? Busque no TikTok. Entendeu? Não estava falando poste no TikTok, anuncie. Não, estava escrito busque no TikTok. E hoje, cara, se a gente entra no TikTok, sai ali do For You, tem os amigos que você segue, tem o Explorar, no meio dessas abas tem o Loja. Agora, para nós que entendemos bastante de marketing, a gente sabe o porquê que o TikTok faz isso, né? Porque pro TikTok Shop, quanto mais pessoas buscando, fica melhor o tráfego pago no TikTok Shop, e o TikTok Shop fica mais fácil de vender, né? Eles, caras, são muito espertos. E é isso que eu ia falar. Tem a quarta aba que eles colocaram agora, que é o Shop. Tem hora que você scrolla sem querer ali, parece que você está dentro do AliExpress. É igualzinho. É igual. É igualzinho. E aí o que acontece, irmão? A jornada do lead vai ser como? Cara, vai ser tão simples vai ser tão simples comprar quanto dar um like nas coisas, né? Então o TikTok hoje ele tá numa máquina ele tem o melhor da Amazon e o melhor do Instagram e o melhor do Google num lugar só. Então eu te pergunto, quanto vale esse apartamento nessa planta hoje, entendeu? Só tem uma molecadinha lá. Beleza, irmão. É igual a Gleba aqui em Londrina, era tudo mato 15 anos atrás. Igual o YouTube. Os grandes YouTubers de hoje são os caras que há 10 anos atrás a gente assistia. Eles, tudo bem que nós era mais moleque também, né? Mas se a gente vamos pegar um vídeo do Cocielo quando ele começou no YouTube. É a mesma coisa que você olhar os vídeos do TikTok hoje. Animal. Aí você olha o tamanho do Cocielo hoje, olha o tamanho dele no YouTube hoje. Só que ele comprou o imóvel na planta. É isso. Lá atrás. E hoje ele é um dos maiores do YouTube e já tem 2 canais, monetização. Só que ele ele passou pelos perrengues lá no início. Perfeito. E eu enxergo o TikTok da mesma forma. Quem conseguir pegar vários lotes, pavimentar bem, fortalecer agora no TikTok, já está começando a ficar mais difícil de crescer exponencialmente. Era mais fácil. Isso vai passando os anos, o grau vai aumentando um pouco mais, porque cada vez mais tem pessoas criando lá. Daqui a 5, 6 anos, não há algoritmo que mude isso, que é o volume de pessoas lá dentro. Perfeito. Então daqui a 5, 6... Virou hábito.
Então, assim, a briga vai ser mais difícil, por quê? Porque tem milhares de outras pessoas produzindo conteúdo e o algoritmo tem que distribuir o conteúdo de todo mundo. Disputa por atenção. A disputa por atenção, que é o que acontece hoje no Instagram. Hoje o Instagram, a galera reclama, nossa, mas o algoritmo do Instagram tá uma merda. Ah, mas eu posto vídeo hoje e não dá alcance. Porque hoje tá todo mundo fazendo patrocinado no Instagram, muito patrocinado no Instagram, o volume é absurdo de patrocinado, então ele entra na frente pela busca da atenção, porque estão pagando, e muita gente produzindo Reels, do que tinha há 4, 5, 6 anos atrás. Perfeito. Então é muito difícil você estourar no Instagram, a não ser que você faça um conteúdo viral, que nem sempre é a melhor coisa, porque o viral que explode, não necessariamente você traz o público que você quer, vamos deixar isso muito bem claro. E o TikTok hoje ainda não está nesse ponto. Perfeito. Então, a minha visão é a mesma que a sua. Né? Tira um pouco da vergonha e vai pro TikTok. Tem que ir pro TikTok também. Eu acho que uma coisa que segura muita galera é o preciosismo do negócio. Tira o preciosismo, faz. Aí entra uma outra parada que é uma objeção também. Eu acho que é legal trazer para essa conversa, Fábio. Quantas vezes você já ouviu falar, pô, Fábio, mas pra você é fácil, você fala bem pra caramba. Entendeu? Quantas vezes a galera falou, pô, Lucas, mas é fácil pra você produz conteúdo. Eu falei, bichão, você tá menosprezando os 1000 conteúdos que eu postei, fora os outros 2000 que eu não tive coragem de postar. Eu mostrei uma vez, não sei se foi na imersão, foi em algum evento, que a galera falou isso, né? Aí eu falei, pera só um pouquinho. Aí eu fui lá no YouTube, peguei a primeira live que eu gravei no YouTube. Quadrada. O Cledson, que é daí, ele já era, ele trabalhava comigo já nessa época. Horrível. Horrível. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que porcaria. Perfeito. E assim, você pega a do Whindersson, era horrível, você pega a do Primo Rico, era horrível, você pega de todo mundo. Cara, ninguém fez o primeiro vídeo super bem, com moratória fodida, olhando certinho pra câmera, não olhando pra cima. Não tem, cara, não tem essa super pessoa. E a parada que eu gosto, de olhar pra isso, assim, de se entender como um empresário ambidestro nessa conversa que a gente abriu, é que a minha produção de conteúdo, Fábio, me deixou muito mais afiado para vender no offline. Porque uma vez quando você começa a entender um pouco mais de copyright, onde você entende o poder do hook, onde você começa a entender mais de storytelling, cara, você fica especial no offline, cara. Independente do online. Você vem em faixa preta para uma venda presencial, porque você fica menos prolixo, porque você aprendeu a falar em 1 minuto. Um Reels de 1 minuto, meu irmão, é mais difícil fazer um Reels de 1 minuto do que uma live de 1 hora. Verdade. Gerando conteúdo de verdade. Sem ficar encebando. Então, pô, a gente sabe que a atenção hoje está disputada, não só na rede social, mas no offline. Quantas reuniões você entra que o cliente fica mexendo no celular pra cacete? E como é que eu capturo a atenção do cara? Então, às vezes, você consegue trazer os mesmos recursos e artifícios do online, traz isso pro offline. Eu sinto que eu fiquei mais afiado nessa questão também. Então é um efeito colateral que pouca gente fala, mas já que a gente está aqui, eu acho que é legal também trazer isso para a mesa, porque faz muita diferença. Um outro ponto também indo nessa linha é o gancho dos 3 segundos. Perfeito. Então, você vai falar no presencial hoje com alguém, você já meio que virou natural você ter que falar um gancho que chama atenção. Perfeito. Então você vai sentar numa mesa para almoçar, você vai conversar com alguém, você já está meio que programado para a primeira coisa que você vai falar, já vai despertar curiosidade na pessoa para ela te escutar até o final. E aí junta isso com a questão de não ser mais prolixo, de ter melhorado a oratória, realmente concordo com você, a pessoa fica muito mais afiada para uma negociação presencial. E vamos lá, caminhando para a nossa parte final aqui, que a gente tem mais algumas perguntas que eu quero fazer para você. Vamos olhar um pouco para frente. Manda. Então, o que você espera do mercado de marketing para C-Levels olhando para os próximos anos? Como é que você está vendo isso? Cara, é um jargão que eu trouxe para mim, mas que é do João Adib, que ele vem falando que empresa sem cara não vende. Né? Concordo. Esse é o primeiro fato. Né? Então, cara, uma logo, um design, um branding do jeito que a gente está acostumado, isso já é padrão, assim, não é mais diferencial. Isso é o mínimo que existe. Então hoje eu sinto que os próximos 5, 10 anos é mentalidade de creator mesmo, assim, é a gente surfar a creator economy, é uma parada que está começando, tá muito nova ainda, não chegou nem na adolescência de tudo que a gente está vivendo.
o posicionamento do empresário nessa linha mais low-fi, ou mesmo que seja com uma câmera mais produzida, ela é o antídoto para a inteligência artificial. Né? Então, a enxurrada de conteúdos criado por IA, o Nano Banana, o VO3 do Google, cara, é bizarro o nível de detalhe que as pessoas já não sabem mais o que é real e o que é falso. Né? E aí, qual que é o antídoto para isso? Porque o que estava na mão só de uma grande produtora, agora está na mão do cara que tem a padaria na esquina. Exatamente. Agora, o teu menor concorrente tem o mesmo poder de fogo que você. Qual que é o recurso que vai gerar diferenciação? Não vou nem entrar no clichê de falar que é o humano, o ser humano. Não, brother. É o empresário colocar a cara, trazer perrengue, se relacionar, mostrar que ele está ali. Porque a hora que começar todo mundo gerar conteúdo... ChatGPT já está tirando a vontade de a gente ler alguns conteúdos escritos. Quando você vê aquele travessãozão no meio da frase, fala, mano, pode ter sido o pensamento do cara, mas tem uma grande chance de ser ChatGPT. Se for ChatGPT, será que é o pensamento do Fábio aquilo mesmo? Agora, se o Fábio pega o celular aqui agora e grava um videozão falando o que pensa... Cara, com vício de linguagem, com erro de português, com sotaque, com jeito de falar, é o Fábio mesmo. E aí, qual que é o grande lance que vai rolar? Lovable, vamos dar o exemplo do Lovable. Qualquer um vai poder criar um Uber daqui a pouco. Qualquer um vai poder criar um iFood daqui a pouco. O que está acontecendo? A gente vai ter uma equiparação, vai estar todo mundo no mesmo nível de funcionalidade e atributo funcional. O que eu entrego, Fábio, do ponto de vista funcional, você também vai entregar e às vezes o ChatGPT vai entregar melhor do que nós dois. Nutricionista... Às vezes não, né? Já está entregando. Já está entregando. Nutricionista, advogado, todo mundo de capital intelectual, bicho, ele entrega uma função para o cliente e essa função é entregue hoje pelo ChatGPT. Qual que vai ser o papel das marcas, principalmente das marcas pessoais? Cumprir com benefícios emocionais. Então, o ChatGPT me entrega uma petição, mas ele me entrega a segurança que aquilo foi feito do jeito certo? O ChatGPT não. O advogado, sim. O plano alimentar que eu faço no ChatGPT hoje, talvez é até melhor do que o nutricionista fez. Mas o nutricionista me entrega a segurança que, ele pensou, pelo menos ele pensou naquilo, ele me entendeu, então eu tenho mais confiança nisso. Então, o que eu enxergo nos próximos 10 anos nunca foi tão importante gerar confiança no mercado. Porque antes, o ativo mais escasso era a atenção, o ativo mais escasso nos próximos 10 anos é confiança. Para eu poder ganhar confiança, preciso colocar a cara. Então, basicamente, essa é a minha visão que justifica eu produzir conteúdo cada vez mais, entender de rede social cada vez mais, porque eu sei que eu estou gerando confiança de forma escalável na rede social para poder combater IA, que vai aparecer contra mim e a favor de mim, mas a minha marca, a minha forma de ser visto, eu mais careca, eu mais gordo, eu mais feio, eu mais bonito, isso ninguém vai me substituir. Então, o meu papel é gerar conexão emocional cada vez mais com a minha audiência para poder gerar mais resultado para o meu negócio. E tem outro... Faz sentido ou não? Faz total sentido. Vou adicionar mais um ponto na questão da confiança. Da pandemia para frente, também teve uma enxurrada de criação de infoproduto, de imersão, de um monte de coisa. Tudo porcaria. Perfeito. Tudo não, né? Uma boa parte porcaria. E hoje em dia já está cada vez mais a galera validando quem é a cara daquele curso, quem é a cara daquela imersão, quem é a cara daquela consultoria. Porque nós viemos de, 6, 7 anos de fórmulas de lançamento muito bem sucedidas em produtos porcaria. Uhum. Que a galera muita gente gastou muito dinheiro porque comprou pela estratégia, pelo marketing, pela copy perfeita e não teve a transformação que esperava. Perfeito. Então também, além da questão da IA, tem muitos produtos que o consumidor já está saturado e ele só vai comprar quando ele vê a cara de quem está na frente daquele produto. Ele fala, beleza, esse cara eu posso confiar, porque eu entrei no Instagram dele, eu vi que ele tem uma empresa com 300 funcionários, eu vi que ele no dia a dia dele está fazendo reunião, o que ele está falando que tem no curso, eu vi ele aplicando lá com o time de vendas dele, com o time de operacional dele, eu vi ele fazendo reunião em São Paulo com fulano, com ciclano, então beleza, essa pessoa eu consigo confiar. Então o curso que ela está vendendo, a imersão que ela está vendendo, a consultoria que ela está vendendo, o projeto que ela está vendendo, ok, eu tenho mais segurança que a entrega é boa. Então, acho que é uma junção dos dois. Porque, cara, hoje o que você mais vê de
no LinkedIn principalmente, é nego dando Ctrl+C, Ctrl+V no ChatGPT e publicando. Perfeito. Para nós que mexe com marketing diariamente, já fica uma coisa meio que padrão. Quando você olha a formatação da mensagem ali... A chave para o sucesso... Se a pessoa não deu uma mudada, você sabe, cara, e muita gente, cara, parece que é preguiça. Total. Beleza, fez no ChatGPT, tá com preguicinha? Tranquilo. Mas joga num Notas, dá uma lida... E dá um tapa, pelo menos. Ou nem treinou o agente dele, nem treinou o assistente dele. Ou faz um assistente personalizado, dá uns livros pro cara lá por trás, dá um prompt legal, que ele vai fazer umas coisas diferentes. Mas não, a maioria vai lá, pega no celular aqui, no aplicativo, coloca lá, eu quero uma publicação assim, assim, assado, o ChatGPT entrega, Ctrl+C, Ctrl+V e pá. Infelizmente é isso, eu concordo plenamente. Confiança é um dos pontos que vai pesar também para os próximos anos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal também, que a gente gosta de fazer, que é: e se você pudesse voltar no tempo? Essa é a pergunta mais fácil de todas. Teria começado a produzir conteúdo antes, cara. Uma parada que me pegou muito, Fábio, eu tenho uma cicatriz no meio da minha testa. E, bicho, todas as vezes que eu produzia conteúdo, eu sempre valorizei isso. Sempre, cara. Eu comecei a fazer essa parada de aparecer 2021 por aí, para final de 22. Só que eu olho para isso desde 2015, 2016. E eu não postava porra do conteúdo, cara. Por quê? Eu ficava encasquetado com a tal da cicatriz, assim, que, parecia que ela era 10 vezes maior do que realmente é. E aí eu me travei por conta disso. E aí por isso que eu falo muito desse componente emocional que trava a galera na hora de produzir conteúdo, porque, bicho, é um negócio que ninguém percebe, que ninguém olha e que ninguém vai parar de te acompanhar. Por isso, na verdade, tem muita gente que, é o que você falou, tem muita gente que vai falar, ele tá fazendo com aquela cicatriz, também vou fazer. Entendeu? Então acho que se eu pudesse começar antes, se eu pudesse mudar alguma coisa, era começar a fazer antes e fazer com mais pressão. Acho que essa é a mais simples e direta de todas. Pô, show de bola. E Marcato, para os empresários que estão nos escutando aqui, explica um pouco mais como que o pessoal encontra a sua agência, o serviço que você presta, como é que você pode ajudar eles nesse desafio de virar a cara da empresa, virar influencer e transformar isso como parte da máquina de vendas do projeto pessoal da empresa que eles têm. Perfeito. Cara, meu @ no Instagram, lucasmarcato_, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, tudo padrão. O nosso trabalho dentro da Zuc hoje, Fábio, nós atuamos hoje como um diretor de marketing considerando a marca pessoal do empresário. Por que isso, Porque a gente tem um gap, a gente tem uma lacuna muito grande no posicionamento dos empresários, que ou tem uma molecada que não entende de negócio, entende muito de social media, ou eu tenho diretores de marketing, eu gosto de falar os cabeça branca, os dinossaurão, que entendem muito de marketing de negócio, mas não entendem de social. Na Zuc a gente fecha esse gap, porque nós somos empresários, vendi minha empresa, passei por M&A, tenho uma jornada legal, tenho minhas cicatrizes como empreendedor e empresário relevante, mas eu venho respirando social, cara, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só com conteúdo brasileiro, mas principalmente com conteúdo de fora, assim, de ver, entender de onde estão vindo as tendências para cá. E aí o nosso lance é fechar esse gap olhando para o posicionamento do empresário, esse posicionamento de alta performance que eu falei, como uma das principais alavancas de crescimento do negócio. Nós não somos os caras que prometem assim, dobre teu faturamento. Meu irmão, como assim dobrar o faturamento? A CIMED fatura 5 bi. Você acha que um story do Adib vai fazer faturar 10 bi? Não vai fazer faturar 10 bi, mas vai ser uma alavanca de crescimento da empresa, seja vendendo mais, atraindo talentos ou expandindo o networking. Esse meu trabalho todo que eu tenho feito em São Paulo, de trazer sócio mega relevante para dentro da Zuc, foi por conta de um conteúdo no Instagram. Não foi prospecção de chegar e você Qual conhece? Conteúdo? Agora fiquei curioso. Eu não lembro, cara. Eu sei que a reunião foi dia 1º de maio do ano passado e a hora que eu abro a reunião Lucas, a gente viu teu conteúdo, a gente viu seus conteúdos no Instagram e eu queria entender melhor como é que funciona a Zuc. Eu fiz o pitch, no final cara, não quero ser cliente, tem espaço para ser sócio disso? Falei, cara, tem. Então, assim, o meu networking para São Paulo não foi me indica aqui, como é que chega lá? Foi, cara, me pescaram por conta do Instagram
e me colocaram no coração do Brooklyn, no lugar ali que todo mundo quer estar. Eu cheguei lá via Instagram. Então, o nosso trabalho é ajudar o empresário a implementar esse sistema, estruturando o branding dele para criar uma percepção única, conectar isso com o marketing para mexer ponteiro dentro da empresa. Não é só postar por postar, não é só viralizar, não é só métrica de vaidade, entender onde eu impacto KPI e OKR da empresa, de negócio, e depois transformar isso num sistema. E em alguns casos a gente até estrutura o departamento de marketing inteiro da empresa, seja ou contratando time, fala, meu irmão, tá aqui o plano, agora a gente precisa fazer rodar. A gente ajuda a estruturar processo, ou ajudando ele a escolher as melhores agências ou parceiros de negócio para poder operar a estratégia que a gente executa. Então, quem quiser conhecer mais, vai ser um prazer poder falar um pouquinho mais disso para a galera. Eu vou deixar os links aqui, os telefones aqui na descrição do vídeo, então recomendo demais, super parceiro nosso. Você que recomendo, quer conhecer os serviços, tá aqui embaixo. E o @ do Instagram, só para repetir? Lucas Marcato _ ou Zuck, ZUCK.experts. Lá no Instagram também tem um pouco do nosso trabalho. Show de bola. Cara, obrigado mais uma Tamo vez. junto. Foi sensacional. Cara, eu que sou de marketing, é muito bom fazer um podcast falando de marketing. Eu acho mais legal do que falar de vendas. 1 hora é pouco, Bill. Eu acho mais divertido do que falar de vendas é falar de marketing. Mas, porque eu também olho, para mim é uma coisa só. Marketing e vendas é revenue, é receita. Eu não gosto dessa separação, esse negócio de um tem que cobrar o outro. Eu acho que no final das contas, os dois são as duas engrenagens que geram receita e faz a empresa crescer. Mas eu gosto mais de marketing. Eu sempre me apresento, Fábio, assim, cara, eu sou um vendedor que aprendeu a fazer marketing para vender melhor e mais fácil. Ponto. Boa, gostei. Gostei dessa. Galera, mais um episódio encerrado. Lembrando, não deixe de assinar o nosso canal. Curte esse vídeo também, pega esse link e encaminha para um amigo, para um papagaio, para o cachorro, para o primo, para a avó, para todo mundo, porque o conteúdo desse episódio foi sensacional. E para você que é empresário, eu espero que de uma vez por todas você entenda, você precisa aparecer, bota a cara no sol, sua empresa vai vender mais, você vai prosperar mais. Marcato, obrigado mais uma vez. Pessoal, encerrado mais um MX3Cast, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, valeu!